Abra sua boca. Você não está aqui para assistir um culto, você está aqui para prestar um culto ao Senhor. Ele é digno. Agradecemos, Senhor. Espírito Santo, você tem liberdade em nosso meio. Obrigado, Senhor, por esse domingo, Pai, em que estamos reunidos como igreja, como a Tua igreja, coluna e baluarte da verdade, Pai. Estamos aqui para proclamar a Tua verdade, proclamar o Teu amor. Estamos aqui para resplandecer a luz de Cristo para as nações, luz para os povos, Pai. Estamos aqui, Senhor, como luzeiros neste mundo que está em trevas, que está em caos. Mas quanto mais, Senhor, esse mundo, Senhor, mergulha em trevas, mais a Tua luz resplandece em nós. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por essa noite, Pai. Eu oro, Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Eu oro, Senhor, pela Tua palavra, Pai, sendo plantada em nossos corações como uma semente incorruptível, Senhor. E eu creio, Pai, que essa semente ela vai germinar, ela vai crescer e ela vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um, e nunca mais seremos os mesmos, Pai. Obrigado, Senhor, porque vamos sair daqui diferentes, impactados pela Tua palavra, Pai. E eu declaro, Senhor, transformação, mudança. Declaro, Senhor, vidas, Senhor, sendo transformadas, Pai. Não pela minha sabedoria, não pelo meu conhecimento, Pai, mas todas as vezes que a Tua palavra é exposta, Senhor, a transformação e a mudança. É assim que a gente crê e declara em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Antes de você sentar, você vai sair do seu lugar. Você vai cumprimentar o seu irmão. Você vai dar a paz do Senhor para ele. Você vai dizer o quanto ele é importante para você. Dá um abraço. Não só cumprimenta as pessoas que você conhece, mas pessoas que você não conhece também. Se você não conhece essa pessoa, pergunta o nome dela. Aleluia. Aleluia. Você pode procurar o seu lugar. Glória a Deus. Vocês estão bem, gente? Vocês estão com expectativa para essa noite? Não, vocês não estão, não. Vou perguntar de novo. Vocês estão com expectativa para essa noite? Aleluia. Nosso culto está sendo transmitido. A gente teve um probleminha no começo da transmissão, mas já está ao vivo. Se você quiser, você pode transmitir, né, compartilhar no seu Instagram, no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, amém? Vamos espalhar essa palavra para que a palavra da fé fique cada vez mais conhecida nessa cidade, no Brasil e no mundo, amém?
Se você não me conhece, meu nome é Vinícius, eu sou pastor presidente dessa igreja e vou estar ministrando a palavra para vocês nessa noite. Quem estava aqui semana passada? De noite. Amém? Qual foi o tema da nossa ministração? A gente falou sobre o final dos tempos, né? A gente falou se o anticristo, será que o anticristo ele já está entre nós? Né? E na semana retrasada a gente também ministrou sobre o final dos tempos, num domingo de manhã. Eu falei que a gente nunca esteve tão perto do fim. Amém? E a gente vai continuar nessa temática, amém, sobre o final dos tempos. E eu queria falar com vocês hoje porque a Bíblia fala tanto a respeito do fim. Você sabia que 1/3 da palavra de Deus fala sobre profecias relacionadas ao final dos tempos? Pouco mais de 1/3. Aproximadamente 37% das escrituras da palavra de Deus fala sobre escatologia, fala sobre os últimos dias. Amém? No Novo Testamento, apenas 3 livros não falam sobre o final dos tempos: Filemão, 2 João e 3 João. Deus destinou, da palavra dele, ele destinou um livro inteiro para falar sobre o fim. Que livro é esse? Apocalipse. Imagina que de 10 pregações do culto, 4 fossem sobre final dos tempos. Você acha que esse é um assunto importante para Deus? Sim ou não, meu irmão? Não vi convicção, vou perguntar de novo. Vou dar outra oportunidade para você responder com mais força. Você acha que esse é um assunto importante para Deus? Sim. Talvez não seja para você, mas para Deus é importante. Você sabia que tem pessoas hoje que não consideram esse assunto um assunto importante? Você sabia que muitas vezes esse assunto não é falado nos púlpitos das igrejas? Mas se a gente seguisse a proporção desse assunto, como esse assunto é tratado nas escrituras, de cada 10 sermões, de cada 10 ministrações aqui, 4 deveriam ser sobre escatologia. Fala comigo, uau! Se Deus considera isso importante, meu irmão, a gente precisa considerar também. Se Deus falou tanto a respeito disso, nós precisamos falar também. Amém? E não é só porque o noticiário está falando sobre guerras, porque guerras sempre houveram, meu irmão. Amém? Mas Jesus disse, e a gente falou isso na primeira ministração, desde que começou a dispensação da igreja, lá em Atos dos Apóstolos, na descida do Espírito Santo, a gente já está nos últimos dias. Amém? E Jesus falou que a gente ouviria falar de guerras, o rumor de guerras. E ele falou isso durante a tribulação, a primeira metade da tribulação. Amém? E quanto mais nós nos aproximarmos do fim, quanto mais nós nos aproximarmos do arrebatamento da igreja e posteriormente da tribulação, mais esses sinais vão se intensificar. Amém? Como a gente falou sobre as dores de parto da mulher que está para dar luz. Amém? Antes ela vai sentir aquelas contrações de treinamento, como a gente falou. Essas dores elas vão se intensificando cada vez mais, quanto mais se aproxima o fim. Amém? Você sabia que a Bíblia, ela nos orienta a cada vez que esse dia se aproxima, a gente falar mais ainda? Abre comigo em Hebreus. Capítulo 10. Então aqui, versículo 19.
Vamos ler do versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é o quê? Fiel, meu irmão. Jesus prometeu que ia voltar? Sim ou não? Meu irmão, ele é fiel para cumprir. Amém? Acredite você ou não, Jesus vai voltar. Amém? O arrebatamento vai acontecer. Esse evento, meu irmão, já está predeterminado a acontecer. Você não precisa crer para ele acontecer, ele vai acontecer. Você acreditando ou não, vai acontecer. É melhor acreditar. Amém? Porque Jesus vai voltar. A tribulação vai acontecer. O milênio vai acontecer. Esses eventos já estão predestinados a acontecer. Eu não estou falando que você está predestinado a ser arrebatado. Amém? Quem escolhe ser arrebatado é você. Amém? Agora o arrebatamento vai acontecer. Agora você escolhe livre-arbítrio se vai estar no arrebatamento ou não. Quem vai ser arrebatado aqui? Amém? Jesus, meu irmão, ele já falava que ele ia voltar. E a Bíblia diz: guardaremos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Versículo 24. Consideremos-nos também uns aos outros, para estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de quê? De congregar. Amém? Sei que tem muita gente falando aí sobre, não, eu posso ficar em casa agora, eu posso, me batizar na minha banheira, no meu chuveiro. Eu vou assistir o meu pregador preferido aqui no YouTube, Eu estou sendo alimentado aqui, eu vou fazer minha reunião com minha família. Claro, meu irmão, você pode fazer sua reunião familiar com sua família, amém? Nenhum problema. Você pode fazer um culto doméstico. Agora, isso não substitui o congregar. Isso não substitui o vir à igreja. Amém? Assistir o culto pela internet, meu irmão, não substitui isso aqui. Amém? Não substitui estarmos juntos, unidos. E quanto mais esse dia se aproximar, quanto mais o arrebatamento estiver próximo, ou o fim estiver próximo, meu irmão, mais a gente precisa congregar. Mais a gente precisa estar unido. Mais a gente precisa estar junto. Amém? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Então nessa época também já tinha pessoas que deixavam de congregar. Não é algo novo. Mas a Bíblia orientava naquela época e orienta hoje também. A Bíblia, meu irmão, ela se renova todos os dias. Amém? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos o quê? O quê, gente? Vocês estão aqui, gente? Façamos o quê? Admoestações. Alguém tem outra versão? O quê? Exortar. Façamos exortações, admoestações. E tanto quanto mais vedes que o dia se aproxima. Então, quanto mais o dia se aproximar, quanto mais o dia do arrebatamento, meu irmão, estiver próximo, quanto mais o dia da volta do Senhor para nos buscar estiver próximo, mais a gente tem que congregar, mais a gente tem que falar sobre isso. Amém? A gente falou na semana passada que Paulo, ele se incluía no grupo dos vivos, no arrebatamento. Ele achava que estaria vivo. Meu irmão, se Paulo, há 2000 anos atrás, falava do arrebatamento como algo iminente, algo que poderia acontecer a qualquer momento, imagina a gente 2000 anos depois. Vocês estão aqui, filho? Abre comigo em Atos. Capítulo 1.
Versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas estas coisas, foi Jesus elevado às alturas. Olha isso. Jesus tinha passado seus anos de vida aqui na terra, 33 anos. Amém? Jesus morre na cruz, ressuscita, passa mais 40 dias com os discípulos ressuscitado, e aí ele é assunto aos céus, ele começa a subir para o céu. Imagina essa visão aí. Você está com Jesus aí, daqui a pouco ele começa a subir. Versículo 9. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista de todos eles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Aleluia! Meu Deus do céu, meu irmão. Há 2 mil anos atrás, quando Jesus foi assunto aos céus, os anjos falaram: olha, da mesma forma como ele subiu, ele vai vir também. Aleluia! Ele vai descer do céu e ele vai vir buscar a sua igreja. Aleluia! Ele vai arrebatar a sua igreja. Amém? Para estarmos para sempre com o Senhor, meu irmão. Quanto mais esse dia se aproxima, mais a gente precisa falar sobre isso. Amém? Ignorar esse tema não é sabedoria, é omissão. Amém? Deixar de falar de um assunto tão importante, meu irmão, seria omissão minha, como pastor de vocês. Amém? Nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos nos avivar, nos reanimar com essa promessa, com essa esperança. Amém? Essa é, meu irmão, nossa bendita esperança. Amém? Por que a nossa bendita esperança? É para nos tirar de uma vida miserável aqui na terra, de uma vida ruim. Deus quer que você viva uma vida ruim aqui na terra? Não. Nós somos da palavra da fé, meu irmão. Nós acreditamos que você pode viver uma vida, deve viver uma vida abundante. Jesus veio para nos dar uma vida abundante, amém? Para viver uma vida de paz, de alegria. Deus quer que você seja próspero, que você tenha um bom carro, que você tenha uma boa casa, amém? Que você tenha o suficiente e mais do que suficiente para você, para a sua família, para você investir no semeador, amém? Agora deixa eu falar uma coisa, meu irmão, a sua vida não se limita a essa terra. Os seus anos não se limitam a 50 anos, a 60 anos, a 70 anos, a 80 anos, meu irmão. Amém? A sua eternidade, meu irmão, ela vai, embora. A sua vida não pode estar focada apenas no aqui e agora, apenas no hoje, nas contas que você tem que pagar amanhã, no seu carro, na sua conta bancária. Porque tudo isso aqui, meu irmão, passa. O seu carro vai passar, a sua casa vai passar. Você não vai levar o seu dinheiro para o céu. Você não vai fazer uma transferência para o céu quando você morrer. Alguém já viu aí levar a Ferrari, cavar um buraco, um caixão, colocar a Ferrari do lado? Do mesmo jeito que você veio, você vai, meu irmão. Sem nada.
Você não trouxe nada para esse mundo e você não vai levar nada para o céu. Tudo que você tem vai ficar aqui. Seu carro vai ficar, sua casa vai ficar. Seus bens, suas ações vão ficar. Seus investimentos vão ficar. Ah, mas eu acumulei milhões. Vai ficar. É errado acumular? Não. Amém? Você pode deixar patrimônio para os seus filhos, herança. Amém? Nada de errado nisso. Agora, a Bíblia diz que o problema não é o dinheiro, mas colocar o seu coração no dinheiro. O problema não é a riqueza, mas colocar o amor na riqueza. Você é tão apegado à riqueza. Você é tão apegado ao hoje, tão apegado aos seus bens materiais, que tem gente, meu irmão, que vai fazer igual a mulher de Ló. Quem lembra da história da mulher de Ló? Sodoma estava sendo destruída. E esse mundo, meu irmão, vai ser destruído. Sodoma e Gomorra é um tipo. O que é um tipo? É algo no passado que aponta algo para o futuro. O dilúvio, meu irmão, foi um tipo. Sodoma e Gomorra é um tipo. Aponta para algo que vai acontecer no futuro. Quem lembra? Quem lembra da mulher de Ló? Sodoma ia ser destruído, assim como esse mundo vai ser destruído. Deus mandou os seus anjos para avisar. Da mesma forma, meu irmão, que Deus enviou a sua palavra para avisar: olha, esse mundo está sendo entesourado para o fogo. Não se apega a ele, não. Você está aqui, meu irmão? Os anjos foram avisar: ei, olha, saiam deste lugar, porque esse lugar vai ser destruído. Saíram, e a saída de Ló e sua família de Sodoma e Gomorra, meu irmão, é uma figura também do arrebatamento. Porque, aleluia, a destruição que vai acontecer na tribulação, ela só começa depois que a igreja foi arrebatada. Aleluia. A gente viu isso na semana passada. Da mesma forma, a família de Ló saiu, e só depois que eles saíram que o juízo veio. Oh, aleluia. Abre comigo lá em Pedro, 2 Pedro. Capítulo 2. Acharam? 2:4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou quem? Olha isso. Ele não poupou o mundo, mas preservou o justo. Quem é justo aqui? Aleluia. Pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos haviam a viver impiamente. E livrou quem? Aleluia. Livrou Noé, sua família. Livrou Ló e sua família. Afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das suas obras iníquas, das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Quem é piedoso aqui? Meu irmão, você podia ficar mais feliz com isso. É porque o Senhor sabe livrar da provação, do juízo, os piedosos, e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo.
Amém. Sabe, Ló e sua família foram preservados por Deus, assim como Noé foi preservado. Só caiu uma gota de chuva, meu irmão, quando Noé e sua família estavam dentro da arca, e Deus selou a arca por dentro e por fora. Aleluia. Sodoma só começou a ser destruída quando Ló e sua família saíram da cidade. Agora a mulher de Ló olhou para trás. Por quê? Porque tinha apego nas coisas que ela tinha deixado na cidade. Você vai, meu irmão, quando chegar o arrebatamento, você vai olhar para trás. É meu carro, Senhor, me leva meu carro também. Senhor, e meus bens. Senhor, minha casa. Ela virou uma estátua de sal, meu irmão, porque olhou para trás. Não fique apegado às coisas deste mundo. Amém. A Bíblia diz que não piscar de olhos, meu irmão. Pode ser a qualquer momento, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser uma semana que vem, pode ser daqui a 10 anos. Meu irmão, o arrebatamento é iminente. Aleluia. Eu e você precisamos estar vigilantes, prontos, atentos, preparados. Amém. E por que Deus nos avisa? Por que a Bíblia fala tanto do fim, meu irmão? Por que Deus nos está avisando? Abre comigo em Hebreus. Capítulo 11. Versículo 17. Versículo 7, na verdade. Acharam? Pela fé, Noé, divinamente o quê? Instruído. Oh, aleluia, que coisa maravilhosa. Noé, divinamente instruído. Quem quer receber instrução divina aqui? Lê a sua Bíblia. Aleluia. Sabia que todas as vezes que você abre a sua Bíblia e você lê ela, você está recebendo instrução divina? Oh, não, vocês não gostaram. Vocês gostam só da profecia, né? Glória a Deus pela profecia, meu irmão. Amém? Nós somos uma igreja do Espírito também. Amém? Mas você sabia que a Bíblia foi inspirada pelo Senhor, inspirada pelo Espírito Santo, para servir de instrução para você? Amém? Primeiro lugar, meu irmão, a primeira forma de você ser guiado por Deus, pelo Espírito Santo, é através da palavra de Deus. Amém? Depois vem testemunho interior. Amém? Depois vem as outras formas. A primeira é você ler a sua Bíblia. Amém? Noé foi divinamente instruído. Como? Deus falou para ele: olha, Noé, se prepara uma arca, porque vai vir um dilúvio, vai vir um juízo sobre a terra, vai chover. Agora imagina, meu irmão, nos dias de Noé. A Bíblia diz, meu irmão, que não chovia naquela época. Imagina, meu irmão, nunca tinha acontecido aquilo. E Deus falou: vai acontecer. A Bíblia diz que Noé, pela fé, oh, aleluia, vai cair água do céu. Ele falou: se Deus falou, eu acredito. Meu Deus do céu. Meu irmão, ele passou 100 anos. Não só ele, mas ele e sua família. Ele não convenceu apenas a si mesmo, mas ele convenceu sua família. Ele salvou sua família. Porque ele falou: olha, vai vir um dilúvio aí. Vai vir um juízo sobre a terra. A gente precisa se preparar. Deus nos orientou para construir uma arca. Eles passaram 100 anos, meu irmão, nesse processo. 100 anos se preparando.
E você? Está se preparando para o arrebatamento? Por que Deus nos avisa? Porque Ele quer que a gente esteja pronto. Ele quer que a gente se prepare. Noé, meu irmão, passou 100 anos se aprontando, se preparando. Você está aqui. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, para o qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Aleluia. Meu irmão, você é da mesma linhagem de Noé. Aleluia. Você é da mesma linhagem da fé de Abraão. A linhagem da fé, meu irmão. Aqueles que acreditam mesmo sem ver. Amém. Se passaram 2000 anos. Ei, meu irmão, aquilo que Jesus prometeu, aquilo que Deus fala, meu irmão, vai acontecer. Pode não ser no seu tempo, mas vai acontecer. É melhor se preparar. Amém. Abre comigo em Isaías. Capítulo 46. Versículo 9. Acharam? Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Versículo 10, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Meu irmão, Deus está avisando isso antes do início. Deus é aquele que anuncia o fim antes do começo. Por quê? Deus é atemporal, meu irmão. Deus não está limitado ao tempo. Você sabia que até o tempo é uma criação de Deus? No princípio criou Deus céus e terra. Qual foi a primeira coisa que Deus criou? Oi? Não escutei. No princípio criou Deus céus e terra. Qual foi a primeira coisa que Deus criou? Vou repetir. No princípio criou Deus céus e terra. Gênesis 1. Qual foi a primeira coisa que Deus criou? Não. Foi o princípio. Amém? Deus criou primeiro o princípio, para poder depois ter céus e terra. Você sabia que o próprio tempo é uma criação de Deus? Não havia princípio, Deus é eterno. Não faz sentido eu falar de hoje, ontem, amanhã, na eternidade. Por quê? A eternidade é a simples ausência do tempo. Na eternidade não havia princípio, Deus criou o princípio. Aleluia. A cabeça começou a fritar agora, né? A Bíblia diz que Deus é Deus de eternidade a eternidade. Ou seja, houve uma eternidade passada e vai haver uma eternidade futura. Amém? Aleluia. O tempo, meu irmão, é uma pausa na eternidade que Deus criou. É uma bolha que Deus criou. Aleluia. Deus criou o espaço e o tempo. Até os cientistas vão dizer que para existir matéria você precisa de espaço e tempo. Amém? Para criar céus e terras, primeiro Deus criou o tempo.
Amém? Fala comigo, o tempo é uma criação de Deus. Então, meu irmão, Deus olha para o tempo não como a gente olha. A gente olha para o tempo como uma sequência de momentos, uma sequência de instantes. Amém? Uma sequência de eventos. Nós estamos caminhando na linha do tempo. Imagina esse púlpito aqui como uma linha do tempo. Amém? A gente está aqui caminhando nessa linha do tempo. Houve o início da história e vai haver o fim. A gente não vê o futuro. A gente só vê o passado e o presente. Amém? Agora Deus, Ele não está limitado ao tempo. Deus é atemporal, Ele está fora do tempo. Amém? Ele vê numa perspectiva, meu irmão, onde passado, presente e futuro já aconteceu para Ele. Amém? Deus não está limitado ao tempo e Ele vê essa sequência de eventos. Meu irmão, Ele vê a história do tempo como uma história concluída já. Amém? Ele está numa perspectiva, numa ótica, onde Ele já viu. Não é que Deus prevê o futuro. O futuro para Deus já aconteceu. Vocês não estão entendendo, né? Para a gente não faz sentido, por quê? Porque nós estamos limitados aqui. Estamos limitados ao espaço e ao tempo. Mas Deus não está limitado ao tempo. O tempo é a criação de Deus, meu irmão. Deus transcende o tempo. Aleluia. A profecia é Deus nos dando o vislumbre. É como se Deus deixasse a gente olhar pela fechadura. Deus já viu. Mas tem hora que Ele abre um pouquinho para a gente ver como que é. Amém? Deus conhece o fim antes do começo. Agora, se Deus, que conhece o fim, deixa um terço da sua palavra para falar sobre isso, o que é isso, meu irmão? Você acha que isso é importante? Se Deus que conhece o fim, Ele sabe o que vai acontecer, Ele pegou e deixou um terço da sua palavra para falar sobre isso, você vai querer saber sobre isso ou não? Alô, você está aqui? Ignorar o assunto não vai mudar a verdade. Amém? Ignorar o assunto do fim não vai mudar as coisas, meu irmão. O fim vai acontecer, porque já está profetizado que vai acontecer. Se Deus anunciou, meu irmão, é mais sensato, é mais honesto eu admitir que vai acontecer e eu buscar estudar sobre isso. Amém? E buscar aprender sobre isso. Para gerar medo. Deus quer que você fique com medo, porque tem gente que tem medo. Tem gente que não estuda sobre isso porque tem medo. Vai ler Apocalipse, né, e vê a besta, como a gente viu na semana passada, né? A besta com 7 cabeças, 10 chifres, no chifre de diademas, e a pessoa fica assustada. Ei, meu irmão, mas ignorar o assunto não vai fazer aquele assunto ser resolvido. Amém? Deus não quer gerar medo na gente. Estudar escatologia não é para nos deixar com medo. Estudar sobre o fim não é para nos deixar com medo, meu irmão, mas para nos dar esperança. Amém? Por quê? Porque no final das contas, meu irmão, a gente vence. Não, vocês não estão felizes, não. Vocês estão com medo?
Estudar isso, meu irmão, não vai deixar a gente com medo, vai deixar a gente com esperança, com expectativa. Por quê? Porque a Bíblia diz, meu irmão, que a gente conhece hoje em parte, mas um dia nós vamos conhecer como somos conhecidos. Aleluia, abre comigo lá em 1 Coríntios capítulo 13. Versículo 10: quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Meu irmão, o que a gente está vivendo nessa terra, nada pode se comparar, meu irmão, com a eternidade. Amém? Estudar esse assunto nos leva a uma esperança. Por quê? Porque nós olhamos para o nosso futuro, e o nosso futuro é glorioso. Não porque a sua vida aqui é uma vida ruim, não porque Deus quer te livrar de uma vida ruim aqui na terra, mas Deus tem algo melhor para você. Amém? A Bíblia diz, meu irmão, que enquanto estamos aqui na terra, podemos passar por situações difíceis, podemos passar por problemas, por tribulações, mas a Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. Aleluia! Não atentando para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Aleluia! E Paulo fala: quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Aleluia. Deus quer, meu irmão, que você seja despertado para a eternidade. Por que Ele coloca tanto esse assunto do fim na sua palavra? Porque Deus quer te tirar, meu irmão, apenas do seu agora, apenas da sua perspectiva, olhando para esse momento. Ele quer te trazer para a perspectiva dele. Aleluia. Ele quer te mostrar, meu irmão, como a história termina. Aleluia. E a história, meu irmão, ela termina bem para a gente. Quem está em Cristo aqui? Se você está em Cristo, meu irmão, Ele tem um futuro glorioso para você. É para gerar esperança em você. Quando você estuda sobre escatologia, quando você estuda sobre as profecias, meu irmão, é como se você olhasse para o panorama inteiro de Deus. É como se você olhasse na ótica de Deus. Você vai ver, meu irmão, o início e o fim. Aleluia. E talvez aquilo que seja um problema para você, ou seja difícil, aquela situação difícil que você está vivendo, meu irmão, Deus quer te puxar para a ótica dele e te mostrar como Ele vê esse problema. Amém? Ele quer te dar uma perspectiva eterna. Não há nada que você possa viver nesse mundo que pode ser comparado
a eternidade. Amém. Eu gosto de contar um exemplo. O louvor pode subir. Eu gosto de contar um exemplo nas minhas aulas de escatologia. Um exemplo não, uma história real. Está no livro Movido pela Eternidade, do John Bevere. Ele conta que um pastor amigo dele estava em casa e um dos filhos dele estava assistindo TV numa banheira. Lá nos Estados Unidos é muito comum ter banheira nos quartos. E aí o menino estava assistindo TV. Só que ele estava assistindo a TV na beira, a TV estava na beira da banheira. E ele estava tomando banho. E aí aconteceu alguma coisa que a TV caiu na banheira. Resultado, foi eletrocutado. Morreu na hora. E aí os pais ficaram preocupados porque não estavam escutando nenhum barulho, né? Foram ver. O menino estava morto já, há um bom tempo. Tiraram o menino, chamaram os paramédicos, chamaram o SAMU de lá. Chegaram, fizeram atendimento, tentaram ressuscitar ele, nada. Fizeram as manobras lá, né, para voltar ao batimento cardíaco, nada. O menino já estava azul. E aquele pastor, veio sobre ele o Espírito da fé. Você já ouviu falar sobre o Espírito da fé? O Espírito da fé é um dom do Espírito. E naquele momento, o Espírito da fé, o dom do Espírito, veio sobre ele. E veio uma ousadia sobrenatural. E ele, naquela ousadia, inspirado pelo Espírito, ele chamou o filho de volta. Falou: venha, em nome de Jesus. O que aconteceu? O menino ressuscitou. E aí ressuscitou, foi para o hospital, passou alguns dias internado, porque ele ficou muito tempo, né, sem vida, mas se recuperou, né? E aí ele conta no livro que certo dia eles estavam caminhando, um tempo de pai e filho, conversando. E aí o pai ficou curioso para saber como é que foi essa experiência, né? Como é que foi essa experiência dele morto. Se ele viu alguma coisa, né? E ele falou: pai, eu fui para o céu. Eu estava lá com Jesus. Eu vi pessoas já falecidas, parentes. Estava muito bom lá. Eu estava conversando com Jesus. Estava andando num campo lá muito bonito. Eu vi cores lá que eu nunca tinha visto aqui na terra. E aí ele diz que chegou um momento, eles estavam conversando, ele e Jesus. Jesus olhou para ele e falou: você vai precisar voltar. E o menino falou: ué, mas como assim? Eu acabei de chegar. Você vai precisar voltar. O seu pai está te chamando. O seu pai é autoridade sobre você e ele está te chamando de volta. Você vai ter que voltar. Resultado, o menino ressuscitou. E aí ele olhou para o pai e falou: você nunca mais me chama de volta. Moral da história, meu irmão, aquele menino, ele estava vivendo já o que Paulo diz: o incomparavelmente melhor. Abre comigo lá em Filipenses para a gente terminar. Pode fazer um fundinho aí. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Paulo diz: porquanto para mim o viver é, e o morrer é o quê? Eita, você está preparado para morrer? Pastor, eu não, pastor. Não fala aí, misericórdia, pastor.
Eu estou falando que você vai morrer não, amém? Eu creio que todo mundo aqui vai ser arrebatado. Mas se acontecer, você está pronto? Amém? Meu irmão, Paulo não tinha apego à vida dele não. É claro que ele não era um crente suicida, né? Que queria morrer. Mas ele falou, se eu morrer eu estou no lucro. Eu não quero morrer. Mas se eu morrer, eu estou no lucro. Você tem esse desprendimento nessa vida? Alô? Se eu morrer, eu estou no lucro. Entretanto, se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Olha isso, Paulo estava em dúvida. Mas quem já teve essa dúvida? Não levanta a mão. Mas o que era isso? Paulo estava em depressão. Paulo queria partir já, porque ele estava descontente com a vida que ele tinha aqui? Não. Lá em Atos, no capítulo 14, a Bíblia diz que Paulo foi apedrejado. Se apedrejado, meu irmão, naquela época era uma execução. Não jogaram umas pedrinhas só para ver. Não, meu irmão, eram umas pedras gigantes para matar a pessoa. E eles só paravam de apedrejar quando se davam conta que a pessoa tinha morrido. Muitos acreditam que Paulo ali morreu. E a oração dos santos fez com que ele ressuscitasse. Antes da gente voltar para Filipenses, abre comigo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. A maioria dos estudiosos acreditam que Paulo está se referindo a ele mesmo aqui. Quando Paulo morreu lá em Listra, ele foi ao terceiro céu. Aleluia. E ele desfrutou, meu irmão, do que é a eternidade. Ele ficou igual aquele menino que não queria voltar mais, a ponto de dizer, eu não sei o que eu ia escolher, eu quero partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses 1, novamente, versículo 22. Entretanto, se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Ora, de um lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é o que? Incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Por que Paulo queria partir? Porque ele queria se livrar dessa vida, porque a vida dele era muito ruim? Não, meu irmão, é porque ele tinha experimentado algo muito melhor do que ele tinha experimentado aqui na terra. Ele falou, eu quero ir para lá, eu quero ir para lá. E aí ele fala, eu não sei o que escolher, mas eu não vou ainda por vossa causa. Ele não falou do carro dele, não tinha carro, né? Mas do jumento dele. Não falou da tenda dele, da casa dele, dos bens que ele tinha. Ele falou, eu tenho uma missão para cumprir aqui na terra ainda. Eu tenho um chamado para cumprir. Aleluia. E quando ele cumprir o chamado dele, ele vai escrever para Timóteo. O último texto, para acabar. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ou seja, eu vou morrer. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça
me aguarda. Me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Quem ama a vida do Senhor aqui, meu irmão? Aleluia! A gente não deve estudar isso, meu irmão, com medo. Deus não quer gerar medo no seu coração, para que você escolha Ele pelo medo. Mas Ele quer te avisar do fim, como um alerta. Como um alerta, olha, esse não é o caminho, não vai por aí. Meu irmão, se você está caminhando e ali tem um abismo, e eu estou com os olhos fechados, e eu estou caminhando para o abismo, e você está vendo que eu estou indo, e você não me avisa, você me ama? Não. Quem ama, avisa. Quem ama, fala a verdade. Amém? Então Deus falou, meu irmão, olha, vai acontecer, se prepara. Eu tenho uma eternidade maravilhosa para você. Vocês vão estar comigo. Eu quero estar com vocês. Aleluia. Não porque estamos com medo, meu irmão, da tribulação, mas porque amamos estar com o Senhor e queremos esse encontro. Amamos a sua vida. Quem é noiva do Senhor aqui? Quem é noiva de Cristo aqui? Toda noiva, meu irmão, que se preze, ela deseja o noivo. Não é à toa que a Bíblia utiliza essa figura. Você é a noiva do Cordeiro. Amém? Fica de pé no seu lugar. Fala comigo, eu sou a noiva do Cordeiro. Eu sou a noiva de Cristo. Eu desejo Ele. Eu quero me encontrar com Ele. Aleluia. Aleluia. Sabe, meu irmão, Deus não quer uma igreja apática nesses últimos dias. Deus quer uma igreja alerta, uma igreja que não negligencia a verdade, uma igreja cheia do Espírito, uma igreja fervorosa, uma igreja cheia da palavra. Amém? Cumprindo o seu chamado, cumprindo a sua vocação aqui nessa terra. Amém? Aguardando a bendita esperança, a sua vinda. Aleluia. Fecha teus olhos.